falamos de mercado agora, falamos principalmente de algumas movimentações. Afinal, nós tivemos ali alguns cenários relacionados à economia chinesa, né, que deve crescer menos, um pacote que foi anunciado por lá, mas que isso impactou o preço de petróleo. Ao impactar preço de petróleo, também trouxe ali alguns desdobramentos para oleaginosas, como o óleo de palma, por exemplo, vinha trazendo quedas mais fortes em relação ao óleo de soja lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, refletia em todo o complexo soja. Para saber sobre o que vem acontecendo no mercado, outras questões também que têm impactado no mercado da soja, nós vamos conversar agora ao vivo com Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, que participa conosco dessa edição. Cristiano, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Como é que hoje nós tivemos assim esse amanhecer para o mercado da soja? Porque além de tudo isso que eu falei, tem também colheita americana, tem o desenvolvimento da safra na América do Sul. Como é que esses fatores têm impactado no setor? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu amigo Fabiano. Obrigado pelo convite aqui para estar com vocês mais uma vez. Bom, Fabiano, o dia tem sido majoritariamente negativo, né, para o preço da soja. O grande fator negativo para hoje é realmente a movimentação do óleo de soja, que chegou já durante o dia a bater aí queda de 3%, agora deu uma recuada na faixa de 2,5% de queda. E essa queda do óleo de soja tem como fator principal alguns entes dos fundamentos, né, que estão observando ali uma oferta mais confortável de óleo para o ano de 2025, mas grande parte dessa queda também está atrelada ao movimento recente de alta que nós tivemos. Do dia 15 de outubro, mais ou menos, que foi o último vale, né, o último ponto mais baixo das cotações do óleo de soja lá em Chicago, quando ele tocou ali a casa de 40, 41 dólares por libra peso, nós tivemos uma valorização posterior a isso, e essa valorização chegou até 12% na sexta-feira. Então o óleo veio subindo, puxado também por um movimento positivo do petróleo, né? Como você falou, esses pacotes de auxílio na China deram suporte para o petróleo no mercado internacional. As preocupações também com a guerra entre Irã e Israel também deram suporte. Porém, agora a gente vê um cenário diferente. Esse pacote chinês está sendo observado com certo ceticismo pelo mercado, até porque esse pacote ele deve vir de forma parcelada, né? Esse incentivo fiscal lá dentro da China, ele deve vir de forma parcelada ao mercado, deixando mais para 2025. Isso deu uma certa frustrada no mercado e também, depois de tocar esses picos recentes, né? Essa valorização recente, o óleo de soja veio corrigindo e é isso que derruba hoje a Bolsa de Chicago. Por outro lado, Fabiano, eu vejo que temos fatores positivos, sim, para os próximos dias. O primeiro deles foi que, após o relatório do USDA da semana passada, que trouxe um corte na safra americana, foi um corte que pode ser avaliado, sim, como significativo. Não quer dizer que a safra americana foi ruim, né? De fato, eles tiveram uma safra ainda acima de 121 milhões de toneladas, é uma safra bem melhor do que em 2023, porém, pelo menos alivia esse quadro de super oferta esperada aí nos próximos meses. E um outro ponto importante, Fabiano, é a demanda pela soja americana. Nós já estamos com exportações 16% superiores ao ano passado, a demanda ainda está constante, já que os Estados Unidos têm a soja mais barata hoje, onde também tem disponibilidade de soja, já que o Brasil tem muito pouca soja ainda para comercializar com o mercado externo nessa janela ainda de 2024. Então eu vejo que esse fator demanda nos Estados Unidos e o fato da safra americana já caminhando para o final e com um corte dá uma certa sustentação para Chicago. Até quando? Principalmente até a safra brasileira se desenvolver melhor, aí eu vejo que a pressão vai ser maior. Cristiano, falando a respeito de alguns fatores, né, que estão ligados à economia de importantes países, seja por demanda, ou seja pela oferta de soja e também de outros produtos agrícolas, a gente pega, né, China e Brasil. China, com esse pacote que foi anunciado, ele é um pacote que ele acaba sendo ali dividido em muitas parcelas, vou colocar dessa forma, fragmentado demais. Aqui no Brasil nós temos também todas as nossas questões, é uma gestão que vem gastando demais
e agora se tem uma expectativa de cortes de gastos que já devia ter sido anunciado na noite da última quinta-feira. A gente só vai ter esse anúncio na sexta-feira. Sexta-feira é feriado, então assim, muita gente está acreditando num corte melhor, ali em 30 bilhões, mas o fato de apresentar num feriado também acaba trazendo algumas preocupações. Cristiano, como é que esses fatores lá na China e aqui no Brasil têm influenciado o mercado agrícola? Ótima pergunta, Fabiano. E você toca num ponto, né, que realmente tem sido a principal oportunidade ao produtor, né, Fabiano? A gente vê que os fundamentos da soja não têm grandes mudanças nesses últimos dias, né? Ainda temos uma perspectiva de uma oferta muito grande de soja lá em 2025, que vai colocar os estoques globais em níveis históricos, historicamente recordes. Mesmo com esse corte nos Estados Unidos, o estoque global, apesar de ter caído, ainda se mantém acima dos 130 milhões, né? E que é, de fato, um estoque bastante grande. Por outro lado, a oportunidade ao produtor ela tem vindo mais da ponta cambial. E essa ponta cambial é a principal afetada por este cenário que você comentou de descompasso fiscal que a gente tem hoje no Brasil. A nossa dívida pública caminhando para superar a casa aí dos 8 trilhões de reais, né, uma dívida que está em franco crescimento, e o governo que tem mudado as metas ao longo, desde que assumiu, não conseguiu confirmar um déficit zero em 2024, não vai conseguir provavelmente em 2025, e agora tenta de toda forma segurar esse ímpeto de alta do dólar frente ao nosso real. Ímpeto esse que ganhou força após a eleição do Trump. Desde as eleições, a gente tem o dólar subindo lá fora, né, em relação a outras moedas. Esse pacote, Fabiano, não só por essa divulgação numa sexta-feira de feriado, pela dificuldade que o governo está tendo em negociar esse pacote dentro dos seus próprios pares ali, né, ministérios, mostra como, de fato, o governo vai ter muita dificuldade em implementar esse pacote de corte de gastos. Esses 30 bilhões que eles estão sondando, na minha visão, teria que ser o mínimo realmente que o governo tem que trazer para a mesa, porque o descompasso fiscal está ficando muito grande. Então aqui eu vejo com muito ceticismo esse pacote de gastos e vejo com muito ceticismo a capacidade do governo não só anunciar, mas depois implementar de fato esse corte de gastos. Até porque a gente entra em 2025 já se aproximando de uma corrida eleitoral. Claro, a eleição é só em 2026, mas o governo, para ter medidas que tragam efetividade ali, que sejam perceptíveis pela população e pelo mercado em geral, ele vai ter que tomar essas decisões cedo, para chegar bem lá na corrida presidencial de 2026. Então, eleições e corte de gastos não combinam, né? Realmente cortar gastos muitas vezes vai ter que tirar de setores que trazem uma percepção ruim para a população. Então, de fato, é difícil a gente ver o dólar caindo com consistência aqui no Brasil, mesmo com o Banco Central, que hoje sinalizou através de sua ata que pode continuar, né, com esse aperto monetário, continuar com a alta de juros. Então, esse é um ponto crucial para o produtor, porque é no dólar que a gente está tendo grandes oportunidades de negociar a nossa soja 25 com preços um pouco mais interessantes. Em termos de China, Fabiano, eu vejo que a demanda ela está consistente e de lá não podemos esperar grandes novidades. Para o balanço de oferta e demanda, a ponta oferta é o principal detalhe por agora e é daqui que a direção dos preços vai sair, daqui do Brasil, com a qualidade ou não da nossa safra que está em implementação. Cristiano, e dentro desse fator e acaba trazendo ali mais força para aquilo que você acabou de responder. Ontem a gente tentava pesquisar para saber como que está essa questão, a nossa equipe lá em Brasília, para saber como é que está essa questão do corte, né, desse pacote de cortes em relação aos gastos do Brasil. Exatamente, o Ministério da Fazenda, ele colocou as propostas, aquilo que tem que ser feito. O Ministério da Fazenda é deixado de lado no governo brasileiro, essa é o grande fator, né? É um governo com o Ministério da Fazenda fraco, né, e cada um tira a sua conclusão, não fraco porque não tem gente capacitada, mas fraco porque não tem voz, mas quem é contra é exatamente os sindicatos e o próprio partido do presidente, né, em relação a esses cortes. Então casa exatamente com esse ceticismo que você citou em relação ao anúncio desse pacote. Cristiano, agora falando a respeito desse elemento que nós temos, o dólar. O dólar tem trazido uma janela ou janelas de oportunidade para que esse produtor consiga vender
essa soja, né, o travar preços dessa soja que ele ainda vai colher. Esse volume de soja comercializada, hoje ele é mais relevante, ele é maior do que nós vimos em anos anteriores, pensando que o Brasil pode colher, segundo o Departamento Americano, até 169 milhões de toneladas? Olha, Fabiano, as vendas deram uma acelerada nesses últimos dias com essa elevação do câmbio, né? Como você comentou, não é só uma janela, nós tivemos algumas janelas, né, Fabiano? Se nós pegar aqui o histórico de preços que foram ofertados nos contratos antecipados, nós tivemos os melhores momentos ao final de junho, ao final de julho, no início de setembro e agora neste novembro. E todos eles tiveram, né, como fator principal elevações cambiais, um dólar próximo ou acima de 5,70. E isso tem sim espaço para continuar. O que eu vejo, o produtor deu uma acelerada nas vendas nesses últimos dias, até porque ao avançar o plantio com boas condições, as condições climáticas estão favoráveis, onde as lavouras já estão instaladas, isso dá mais segurança produtiva para o produtor e acaba gerando ali ele se torna mais ávido a uma venda, né? Aqueles que ainda não fecharam custos e tudo mais. Então, os níveis de venda antecipada hoje chegam à casa dos 30%, muito próximo do que se observava no mesmo período de 2023, mas ainda abaixo da média de 5 anos, onde pelos nossos levantamentos aqui nós já chegamos à casa de 43%, 45% negociado nessa época. Então o volume de venda ainda menor do que a média dos últimos anos, apesar de ter dado uma acelerada, principalmente da última semana para cá, devido à melhora dos preços. Cristiano, é claro que, ainda mais com uma economia que é mais turbulenta aqui no Brasil, nós podemos ver algum cenário em que se tenha a comercialização com preços melhores, ou melhores propostas em relação à soja. Mas nós temos um prêmio positivo e temos um dólar alto em relação ao que nós tínhamos há algum tempo atrás. Isso traz uma boa rentabilidade, falando em margens. Margem para esse produtor hoje é adequada, é atraente? Olha, Fabiano, margem boa eu não consideraria boa, tá? Porque é uma margem apertada. Se a gente pensar nos custos que o produtor teve nesse ano, os custos de quem arrenda também, que têm sido elevados nesses últimos anos, eu não vejo sendo uma margem tão atrativa, tão favorável. Mas existe margem, Fabiano, existe margem sim, nesses atuais níveis de preço, especialmente para quem negocia em reais por saca. Existe margem e eu vejo um momento onde os prêmios ainda se mantendo no positivo, um Chicago pressionado, mas ainda se mantendo acima dos 10 dólares e um dólar futuro acima de 5,80, eu vejo como um bom momento para o produtor aproveitar para avançar vendas, tá? O nível de venda, claro, vai de cada produtor, vai do nível de alavancagem, tem que pensar, né, no caso daquele produtor que vai ter que vender a maior parte ou a totalidade da soja já muito próximo da colheita, a urgência acaba sendo ainda maior. Eu vejo que pelo cenário, pela projeção, né, de cenário que a gente pode ter pela frente e pelo atual momento, pelo preço que a gente tem hoje, realmente justifica sim realizar vendas nesse atual momento, viu, Fabiano? É um momento de oportunidade. As margens não são extraordinárias, mas existe margem e eu vejo o momento sim como favorável.